Hoje eu vou comentar uma série muito fofa da Netflix, Bebês em Foco. Talvez você já tenha assistido essa série e teve a curiosidade de saber mais sobre o que é apresentado nela. Aliás, ela está inteira disponível aqui no YouTube, de graça. O episódio que eu vou comentar hoje é o primeiro da primeira temporada. O nome desse episódio é Amor. Eu acredito que os produtores da série tiveram a intenção, talvez, de resumir no nome desse episódio todo o cuidado que os pais ou cuidadores dedicam aos seus filhos para que eles possam se desenvolver. Já comentando sobre isso, existe um paralelo interessante com uma ideia do Winnicott, que, para quem não sabe, é um autor da psicanálise que teceu teorias a respeito do desenvolvimento dos bebês. Essa ideia do Winnicott diz que no início da vida, o cuidado, e mais especificamente o cuidado físico para o bebê, é a mesma coisa que amor. Quer dizer, no início o bebê não tem a capacidade cognitiva e nem a maturidade emocional para saber o que é o amor, ou o que é o amor nesse sentido mais abstrato que a gente se refere quando dizemos que amamos um amigo ou outra pessoa. Então, a maneira que o bebê vai sentir que ele é amado é por meio dos cuidados físicos que ele recebe. É como se no psiquismo do bebê houvesse uma equação que diz: ser cuidado é igual a ser amado. E de certa forma, a gente carrega conosco essa ideia ao longo de toda a vida. Afinal, quem nunca ouviu a frase "quem ama, cuida"? Falando um pouco mais, então, sobre onde e como o Winnicott fala sobre essa ideia, para quem se interessar em saber mais, ele fala sobre isso no livro Natureza Humana, nas últimas partes do livro onde ele trata a respeito dos estados iniciais do bebê, ou seja, sobre o período que vai desde a gestação até os primeiros meses de vida. Nesse texto, o Winnicott começa dizendo que em algum momento da vida intrauterina, o bebê começa a sentir o ambiente à sua volta. E no útero existe uma situação muito particular, que é o fato de que essas sensações, elas vêm de todos os lados. No útero, o bebê está envolvido pelo líquido amniótico, que tem uma temperatura, viscosidade e outras características especialmente elaboradas ao longo de milhões de anos de evolução, para que o bebê se sinta confortável e se desenvolva bem. E mais do que isso, envolto por esse líquido, o bebê não é totalmente afetado pela gravidade. Você já deve ter dado um mergulho numa piscina e sentiu que quando você está lá embaixo da água, o seu corpo fica relativamente sem peso. Como se a gravidade, que é a força que está constantemente nos puxando em direção ao solo, diminuísse. Aliás, um parênteses aqui. Nos centros de treinamento de astronautas da NASA e de outras agências espaciais, a simulação de um ambiente de pouca gravidade, como aquele ambiente que os astronautas na Estação Espacial Internacional estão, por exemplo, é feita dentro de piscinas gigantescas. Nessas piscinas, os astronautas treinam tarefas que eles eventualmente terão que fazer no espaço, como trocar um parafuso ou uma lente do telescópio Hubble. Essa analogia de um ambiente com pouca gravidade e o útero materno é explorada inclusive no filme Gravidade com a Sandra Bullock. Nesse filme há uma cena que a Sandra Bullock está no espaço e entra numa nave. Daí ela tira todo o traje espacial e se encolhe em posição fetal. O formato dessa nave, que é arredondado, remete ao útero. E a presença de um cabo ou tubulação da nave cria a ilusão de que o abdômen dela está conectado à nave, como se fosse um cordão umbilical. Bom, mas voltando ao bebê, ele está nesse ambiente parecido com um ambiente sem gravidade
e sente então que o líquido amniótico e a própria pressão exercida pela parede do útero vem de todos os lados. Então, considerando isso e que o bebê sente o amor por meio do cuidado físico, o Winnicott vai dizer que no útero o bebê é amado por todos os lados. A partir disso, quando o bebê nasce, ele precisa se adaptar a algo totalmente novo, que é a vivência de passar a ser empurrado ou sustentado apenas de baixo para cima, e não mais por todos os lados. Nas palavras de Winnicott, o bebê muda da condição de ser amado por todos os lados para ser amado somente de baixo para cima. As mães, talvez até instintivamente, não ficam alheias a esse fenômeno e reconhecem esse acontecimento pela maneira como seguram o bebê, tentando envolvê-los completamente com os braços ou às vezes colocando o bebê em um charutinho. E esse jeito especial que a mãe cuida do bebê vai dar tempo para que ele se acostume com essa nova condição de ser sustentado apenas de baixo para cima. Bom, então continuando na série, ela começa mostrando um casal de pai e mãe e seu bebê recém-nascido. Esses pais, mães e bebês que aparecem na série foram selecionados para fazer parte da série especificamente. Mas as pesquisas que vão sendo apresentadas ao longo dos episódios não foram criadas para a série. São pesquisas que já existiam e a série reuniu os pesquisadores responsáveis por elas para apresentar os resultados. A primeira pesquisadora que aparece na série é a Ruth Feldman, que é uma referência no campo de pesquisa sobre as relações mãe-bebê. Aliás, no meu doutorado eu estou usando um instrumento que ela desenvolveu para avaliar a qualidade da interação mãe-bebê. Daí, essa pesquisadora diz que se interessou em entender a biologia do vínculo da mãe com seu bebê. Esse vínculo que ela está se referindo, eu acredito que não seja somente o vínculo no sentido geral da palavra, mas também diz respeito à teoria do apego do Bowlby. Ou seja, como o apego se desenvolve em termos biológicos. Para estudar isso, a Ruth Feldman fez uma pesquisa a respeito do papel que a ocitocina tem no desenvolvimento do vínculo afetivo entre mães e bebês. A ocitocina é um neuropeptídeo, que é um tipo de hormônio produzido em regiões profundas do nosso cérebro. Ela é produzida especificamente no hipotálamo e depois de produzida, ela fica armazenada na hipófise, que é uma glândula endócrina localizada logo abaixo do hipotálamo. A ocitocina é usualmente referida em reportagens ao público em geral como o hormônio do amor, por estar relacionado ao aparecimento, manutenção e aumento do vínculo entre duas pessoas. Além desse papel no vínculo, ela também tem uma função de promoção das contrações uterinas durante o parto. Tanto que, em alguns casos, o obstetra pode optar por administrar uma dose de ocitocina na gestante para induzir o trabalho de parto. A ocitocina também tem um papel na lactação, ou seja, ela promove a produção do leite. No vínculo entre duas pessoas, a ideia é que uma descarga de ocitocina se dá quando essas pessoas se tornam próximas. E isso gera aquela sensação de ligação ou de conexão com o outro. Existem diversas linhas de pesquisa a respeito das funções e até do uso terapêutico da ocitocina. Em uma dessas pesquisas, por exemplo, foi administrado um spray nasal em crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Apesar dos resultados iniciais, essas pesquisas têm apontado para um futuro promissor no uso da ocitocina para atenuação ou diminuição dos sintomas do TEA. Ou seja, não é uma cura, mas é uma melhora em alguns sintomas, especialmente aqueles sintomas ligados à interação social. Na pesquisa que a Ruth Feldman cita na série, ela avaliou, entre outras coisas, o quanto o nível de ocitocina no sangue materno está relacionado a comportamentos de cuidado que essas mães dirigem a seus bebês. Para avaliar esses comportamentos de cuidado, ela usou aquele instrumento que avalia a qualidade da interação mãe-bebê que eu disse no início do vídeo que eu vou usar no meu doutorado. O que ela encontrou nessa pesquisa foi que os níveis de ocitocina na mãe
estão correlacionados à qualidade da interação mãe-bebê. Então, isso quer dizer que mães que apresentam mais olhares dirigidos ao bebê, falam mais com o bebê, que têm um jeito de interagir mais positivo, que tocam o bebê de maneira afetuosa e que se preocupam mais com o bem-estar do bebê, também têm um nível de ocitocina mais elevado. Isso não quer dizer que os níveis mais elevados de ocitocina causam um comportamento de cuidado, mas que essas duas coisas estão relacionadas. Onde há uma, também há outra. Bom, depois de falar dessa pesquisa, a série trata de um tema que eu sempre gosto de trazer aqui nas minhas falas, que é sobre qual o papel que outras pessoas, além da mãe, têm no desenvolvimento da criança. Eu costumo dizer que a responsabilidade pelo cuidado da criança não é só da mãe, mas de todo mundo que cuida dessa criança. E nesse todo mundo, entra o pai, a família, a escola, comunidade, o governo em seus vários níveis, municipal, estadual, federal e até mundial, por meio das ações desenvolvidas pela ONU e pela Unicef, por exemplo. Então eu sou totalmente contra qualquer afirmação no sentido de que a culpa é da mãe. Então a gente deve lembrar também que nesse contexto existem várias configurações familiares, como mães solteiras, pais solteiros, duas mães, dois pais. Então o que a série começa a tratar nesse ponto é sobre o papel do pai nesse processo de criação da criança. E a série faz isso com um exemplo bem bacana, de um pai que sente que em uma determinada situação ele tem uma capacidade ou habilidade útil na hora de acalmar o bebê. É um pai que sente que o vínculo que ele tem com a bebê ajuda a acalmá-la. E esse pai, que mostra na série, se sente tão conectado e sente que compreende tão bem os ritmos e estados dessa bebê, que ele sabe que depois que a bebê dormir, ele vai ter pelo menos 30 minutos de descanso. Aí a série apresenta, então, uma pesquisa que avaliou como toda essa questão da ocitocina se dá no caso do pai. Ou seja, será que ocorre no pai algo semelhante, biologicamente falando, ao que acontece na mãe? E o que essa pesquisa encontrou é que não somente ocorre algo semelhante, mas idêntico ao que acontece na mãe. Então, a divulgação desse dado, eu acredito, até ajuda a diminuir o fardo que as mães às vezes são incumbidas a carregar em relação ao grau de responsabilidade que elas supostamente têm no desenvolvimento da criança. Algumas pessoas e correntes de pensamento tendem a dizer que as mães são seres indestrutíveis e incansáveis e que têm total obrigação e responsabilidade no cuidado da criança e pelos efeitos que esse cuidado pode causar. É isso que eu quero dizer que pode ser um fardo para elas. O que essa pesquisa mostra é que não é o fato de você ser mãe ou pai de uma criança que determina o quanto você é capaz de cuidar, ou o quanto você se sente vinculado a essa criança. Mas é o exercício do cuidado, a proximidade, a intimidade, o toque e a interação com a criança que, quanto mais e de maior qualidade, maiores serão os níveis de ocitocina. Então, não só a maternidade, mas também a paternidade é biológica. Ainda que não seja o pai ou a mãe biológica, porque a interação e o cuidar de uma criança geram esses efeitos biológicos no cuidador. Aí a série entra num outro tema a respeito da preocupação que a mãe tem pelo bebê. Eles mostram uma mãe acordada no meio da noite com um bebê no peito, enquanto o pai estava do lado, dormindo como se fosse um bebê. Esse tipo de fenômeno, de que as mães geralmente ficam mais alertas aos choros e gemidos do bebê, seja durante a noite ou em qualquer período do dia, levou os pesquisadores a se perguntarem o porquê esse fenômeno acontece. Daí, a série mostra outra pesquisa da Ruth Feldman, na qual ela identificou que há uma estrutura específica no cérebro das mães que fica mais ativa conforme há também aumento da ocitocina. Essa estrutura é a amígdala, que não é aquela amígdala que a gente tem na garganta.
Essa da garganta, na verdade, é a tonsila palatina. A amígdala cerebral tem funções relacionadas com as emoções, especialmente respostas de medo, agressividade e comportamento sexual. Ou seja, algumas emoções mais básicas. Então essa preocupação que a mãe apresenta com o bebê, que é um tipo de medo ou temor pelo bem-estar dele, tem na amígdala as suas bases biológicas. E não é de hoje que o assunto da preocupação é discutido na ciência. Por volta da década de 1950, o Winnicott fala desse tema dentro da psicanálise. Ele até cunhou um termo específico para esse fenômeno, a preocupação materna primária. A preocupação materna primária é justamente esse estado de alerta e vigilância constantes que ele observou nas mães que ele atendia em seu consultório pediátrico. Winnicott descreveu esse estado de preocupação como algo bastante proeminente nas mães, especialmente nos primeiros meses de vida do bebê. Isso é perceptível, nesse caso, da mãe que acorda com o mínimo barulho do bebê. E também outras coisas, como o período que a mãe praticamente abandona com os cuidados pessoais para dar toda a atenção possível ao bebê. Não é raro a gente encontrar mães que não têm tempo nem para comer ou tomar banho durante os primeiros meses após o parto. Apesar de bastante significativas e importantes essas observações do Winnicott para descrever os fenômenos que acompanham a maternidade, ele teve algumas limitações. Primeiro, as limitações tecnológicas, já que na época dele, os equipamentos para fazer neuroimagem ou fazer medidas de indicadores biológicos, como a ocitocina, ainda não eram tão sofisticados ou difundidos. Além disso, apesar de Winnicott não desconsiderar o papel da biologia no desenvolvimento da criança, e em todos os fenômenos que orbitam esse processo, o foco dele não era na biologia, mas no psiquismo e nas relações humanas. Essas limitações e delimitações das observações do Winnicott ficam claras quando a série mostra mais uma pesquisa. Nessa pesquisa, então, a pergunta era: o que acontece numa família que não tem uma mãe, mas sim dois pais? Será que esses pais vão apresentar o mesmo padrão de ativação da amígdala cerebral que a mãe biológica apresenta? Eu até já falei sobre isso num outro vídeo aqui do canal. E a resposta dessa pergunta é sim. O que acontece é que esse alto grau de preocupação com o bebê não é específico do cérebro da mãe biológica, mas sim de quem é o primeiro cuidador, ou o cuidador primário. Cuidador primário é a pessoa que passa mais tempo com o bebê, ou que assume o papel de cuidar dele na maior parte das vezes. A outra pessoa é o cuidador secundário, que também cuida do bebê, mas em menos momentos. Ou seja, se a mãe é quem cuida mais do bebê, então ela é a cuidadora primária, e o cérebro dela vai ser mais sensível aos sinais do bebê. Já se o pai for quem cuida mais do bebê, então o cérebro dele vai ser mais sensível. E quando a família é formada por dois pais, a lógica é a mesma. O pai que cuida mais do bebê é quem vai ser mais sensível ao choro dele. Então, voltando à teoria do Winnicott, é compreensível que essa formulação dele, a preocupação materna primária, tenha sido enviesada. Porque, historicamente, a mulher é quem geralmente desempenha o papel de cuidador primário. Então, as pacientes que o Winnicott atendia, que eram mães, eram as cuidadoras primárias. Ainda assim, o termo que o Winnicott utilizou, preocupação materna primária, pode estar alinhado com esses fatos. O que precisa ser feito é simplesmente substituir o termo preocupação materna primária por preocupação do cuidador primário. É claro que isso é só um exercício que a gente pode fazer com esse conceito do Winnicott. Até porque o sentido que o Winnicott dá ao termo primário não é esse em relação à posição que o cuidador ocupa.
mas sim ao momento que esse fenômeno surge na relação da mãe com o bebê, que é ao longo dos primeiros meses ou primeiros estágios do desenvolvimento do bebê. Então, para finalizar esse assunto sobre quem está mais biologicamente preparado para cuidar de uma criança, não há uma frase melhor para resumir do que pai ou mãe é quem cuida. Quer dizer, ser pai ou mãe, a partir de todos os pontos de vista, seja ele biológico, econômico, social, legal, pessoal ou emocional, é uma escolha e não uma determinação. Bom, hoje eu vou comentar só até esse ponto do primeiro episódio e no próximo vídeo eu vou fazer a segunda parte dele, que é quando a série começa a falar sobre um outro pesquisador, o Edward Tronick, que é uma outra referência no campo de pesquisa sobre o desenvolvimento infantil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Qualquer dúvida e sugestão, deixa nos comentários.